Bom, então diminuindo a placa, a gente continua nosso... Nós diminuímos o tamanho, né? A gente consegue encontrar melhor. Temos que sempre encontrar uma razão para encontrar a melhor volume trocador e por aí vai. Beleza? Bom, a gente pode também aumentar o número de placas, né? Paralelas, aumentando o número de placas paralelas, a gente aumenta a nossa área de troca. Então a gente pode continuar com 0,15, mas em vez de utilizar 50, a gente utiliza 100 placas, por exemplo. Então seria 0,15 ao quadrado vezes 99. Quanto que daria isso aqui na nossa calculadora? Vamos fazer as contas aqui. É 0,15 vezes 0,15 vezes 99. 2,275. Isso daqui dividido por 0,0034. 655. Pronto. Aqui a gente já teria um resultado excelente para nós utilizarmos o nosso trocador de calor para líquido-líquido, né? Que nem a gente tinha visto lá anteriormente, com um volume maior que 400, com uma área de troca sobre o volume trocador maior que 400, já seria o suficiente para líquido-líquido. Ainda a gente teria que diminuir um pouco mais ainda para utilizar 700, aumentar um pouco mais, né? Então, se a gente utilizar 150, por exemplo, placas, a gente conseguiria utilizar para líquido gás. Mas aí teríamos que ver se compensaria utilizar, certo? Bom, agora vamos calcular o coeficiente de troca térmico convectivo, que é o H. Aqui a gente vai utilizar as mesmas coisas que a gente utilizou anteriormente, o cálculo de Reynolds, o diâmetro hidráulico, que a gente viu na aula passada. Enfim, a gente vai utilizar as mesmas coisas, onde que a velocidade média é dada por isso daqui, considerando o escoamento plenamente desenvolvido e turbulento, com o Reynolds sendo maior que 2.400 no interior de um canal retangular. O número de Nusselt é obtido pela equação que a gente já viu, assim como o número de Plankton é Cp μ K. São todas propriedades que a gente consegue medir, então são todas que a gente consegue ter, assim, essas propriedades, né, encontrar. Resultado, no qual a viscosidade é μ, K é a representação da condutividade térmica, Cp é o calor específico, enquanto N é dado por 0,3 e 0,4, que a gente já viu também isso. São coisas daqui, como eu tinha dito anteriormente, a gente vai repetir, né? A gente vai fazer o mesmo cálculo para todos. Com algumas das suas diferenças, poucas diferenças, assim, de quando utilizar cada um. Mas Reynolds, Nusselt, Plankton, H, a gente vai calcular tudo da mesma forma, beleza? Aqui é o que vai mudar também, vai ser essa AT, que representa a área transversal. Aqui a nossa área transversal é diferente daquela área transversal que a gente tinha, né, anteriormente. Então aqui a gente vai ter que encontrar a nossa área transversal. Para o escoamento laminar previamente desenvolvido, o número de Reynolds e coeficientes convectivos são calculados da mesma maneira, vestido o quadro 1.4, assim como o fator de acordo com a seção transversal. Na seção transversal retangular, considerando que a espessura seja muito menor que o comprimento da placa, seção transversal de maneira que L dividido pela A vai tender ao infinito, assumindo que a temperatura é uniforme na parede, sendo o Nusselt igual a 7,54 e o fator de atrito. Então, se a gente usa isso para quando a gente tem uma área muito grande e o nosso L é pequeno, por exemplo. Aí a gente pode utilizar esses dados já padronizados, ok? Aqui tem uma 4.4, que é um dos valores de Nusselt, no regime laminar, em diferentes seções transversais, assumindo o escoamento laminar plenamente desenvolvido. Ok? Aqui, ó, L sobre A tendendo ao infinito, 1. Isso daqui não tem como, né, porque a gente não calcula o L aqui, a gente mede com R. Aqui no quadrado vai ser igual, percebam? Ó, A sobre L é igual, aqui no
Aqui é com raio, né? A gente não mede isso. E agora aqui, como o nosso L é muito maior que o nosso A, ele tende a infinito. Então aqui são os dados que meio que calculamos, né? Que já são dados pela tabela. Então, quando a gente tiver essa seção transversal com os nossos fluxos laminar, a gente vai utilizar isso aqui. Beleza? Cabe mencionar que geralmente para efeito de cálculo considera-se que o coeficiente de transferência de calor por convecção são iguais às duas superfícies de cada canal, em todos os canais ocupados por determinado fluido. A convecção não vai mudar muita coisa, a gente sendo ainda mais desse jeito, nos dois canais vai ser a mesma coisa, a transferência vai ser igual, então se tiver alguma diferença vai ser mínima, por isso que essa consideração é possível de se fazer. Aqui o quadro 1.4 representa as exceções transições, enquanto o quadro 1.3 pensado anteriormente disponibiliza o mesmo parâmetro de Nusselt, no entanto, para razões entre diâmetros externos e internos. Isso daqui a gente viu aonde? Lá no quadro anterior. Aqui, ó, vamos lá, vamos voltar lá na outra seção. Cadê o quadro 1.3? Vou procurar que fica mais fácil. Aqui. Lá na primeira aula, lá na seção 1, onde que a gente viu o diâmetro interno pelo diâmetro externo sendo uma relação do Nusselt. Beleza? Isso aqui foi lá na primeira aula, então, como eu disse, a primeira aula era mais importante para a gente ter uma contextualização de como que a gente vai calcular as coisas. Agora é mais teoria, ok? Então, vamos continuando aqui. É mais teoria, mesmo aqui falando os contos, é tudo do mesmo jeito que a gente fez. Aprendeu a fazer antes, a gente vai saber fazer agora, ok? Aqui a gente vai a aplicação de trocador de calor bitubular e de placas paralelas. Tanto os trocadores bitular quanto os de placa paralela são utilizados em operações de aquecimento e resfriamento, como a gente já disse na aula anterior, na sessão anterior, na indústria alimentícia. Não só no processamento de produto, mas também no resfriamento e na manutenção da temperatura da sala, do ambiente. Na indústria farmacêutica, petrolífera, na química e para aquecimento de águas, para usar destinado à limpeza de tanques de armazenamento na indústria de processamento de geral. Um processo que faz uso tanto da operação de aquecimento quanto da operação de resfriamento é a pasteurização de leite. Então quem faz a pasteurização sabe que faz o choque lá, depois abaixa, aumenta e abaixa, aumenta a temperatura e abaixa, né? O leite cru é inicialmente aquecido até a temperatura de pasteurização, sendo posterior resfriado até a temperatura de pacotamento. Além disso, também podemos ter reaproveitamento de energia no sistema. Esse reaproveitamento de energia ocorre na etapa de renderação, no qual o calor do leite quente é usado para aquecer o leite cru. É isso. Então você sempre vai ter uma troca de calor daquilo que está saindo, você está perdendo, você vai ter uma rede de trocador de calor. Então aquilo você nunca perde, né? Você está tendo um aqui que está sendo aquecido. Vamos pegar esse calor, vamos utilizar ele para aquecer aquilo que você está perdendo esse calor, vamos utilizar para aquecer outra coisa. Entendeu? Então a gente vê que vai fazendo as trocas térmicas, vai fazendo uma ligando a outra, fazendo vários caminhos para chegar no nosso exemplo, nossa rede melhor, na nossa melhor rede. Os trocadores de calor bitubular, assim como os de placa paralelos, podem ser usados com escoamento tanto em paralelo quanto em contracorrente, sendo a última configuração de troca térmica mais efetiva. Os trocadores bitubulares suportam pressões maiores que 150.000 pascal, valor consistente aproximado da pressão limite que o trocador de placas pode ser sujeito, quanto espaço. Percebam que aqui, ó, pode parecer um número grande, 150.000, mas aqui é quanto? É 150 kPa, tá? Para gás, a gente consegue trabalhar numa pressão maior.
está trabalhando com gás, é mais difícil. Então a gente não consegue, a gente geralmente já não trabalha com gás aqui. Então gás volta para lá para o bitubular, tá? Dependendo da construção de placas paralelas. Possíveis problemas. Acho que tá errado aqui, tá, amigos? É placa paralelas. Porque quando você... É um placa paralela com bitubular, vamos dizer assim, né? Tem os dois. Porque o bitubular, como a gente já viu na aula passada, ele é fácil de você fazer a limpeza. Das grandes vantagens dele é a limpeza e manutenção relativamente fácil. O de placa já é um pouco mais complicado, tá? Aqui no de placa a gente tem uma dificuldade na limpeza dele. Além disso, em arranjos nos quais seja necessária uma grande quantidade de conexões e flange, mesmo fazendo uso de gavetas para a vedação, isso acontece nos dois, né, dos problemas. Então, quando você tem uma grande quantidade de feixe, você acaba podendo ter um rompimento que não é legal, então você sempre tenta trabalhar sempre com o menor possível. Neste momento, se o escoamento de líquido, por exemplo, os gases presentes no interior do sistema devem ser eliminados, dependendo do comprimento do trocador de gás no tubo interno, pode-se formar um escoamento bifásico gás líquido que, de acordo com seu padrão de escoamento, pode vir prejudicar a essência. Isso da pressão é uma coisa... Porque se transformar, se você está trabalhando com líquido e usa uma pressão muito alta que transforma aquilo em gás, pode ser prejudicial para o nosso processo, porque você está com as condições certas para trabalhar com ele líquido. Se virar gás líquido, vocês viram que precisa de uma área maior para você conseguir trabalhar, né, no, com área, a área de troca ser muito maior que o volume trocador. Então, com isso, fica difícil, beleza, da gente trabalhar. Aqui, então, a gente sempre tem que tentar não o que ocorra a mudança de fase. Sempre trabalhar com a fase que você determinou no início. Se ocorrer mudança de fase, já é prejudicial para o nosso problema. O controle de vazão máximo de entrada do fluido deve ser feito com perícia, já que uma variação nele pode acarretar mudanças abruptas. Tá? A verdade é que quase todos os problemas podem ser evitados desde que haja planejamento e prevenção no momento de elaboração. Então você tem que sempre planejar, né, em como que você vai utilizar. É por isso que existe o modelo, por isso que a gente faz um modelinho antes para testar ele, para ver o que vai acontecer com o nosso processo. Então, a modelagem matemática vai entrar nesse ponto. Essa parte que a gente está estudando entra nesse ponto também, essa parte de trocador. Por quê? Porque a gente tem que saber, a gente tem que fazer um projetinho antes para saber quanto que a gente vai perder, quanto que a gente vai ganhar. Beleza? As vantagens inerentes do uso do trocador de calor de placas paralelas se dão no processo de limpeza, uma vez que o trocador é facilmente desmontável, podendo praticamente todas as suas peças serem inspecionadas e limpas. No aspecto econômico, nesse espaço reduzido para instalação, então aqui a gente precisa de um espaço menor do que o de troca térmica por bitubular, né? Um trocador de calor bitubular, então aqui você consegue um espaço muito menor, já que as placas são enxutas, são mais compactas. Pode ser remontado de acordo com a área de troca térmica necessária para aquecer, refrigerar ou fazer ambas as operações conjuntas adicionados pedestais quantas placas forem necessárias, limitando tal ação a capacidade do equipamento. Então, quanto maior, a gente tem que ver quanto que o nosso equipamento aguenta. Então, a gente pode aumentar a nossa área de troca muito, fica muito grande. Porém, se o nosso equipamento não aguentar tudo aquilo, acaba não sendo útil, né? Do rendimento térmico, possui elevada eficiência da transferência de calor entre os fluidos. A principal desvantagem do trocador de calor é no tocante à limitação de pressão. É pouco, mas sair eficiência para trabalhar com pressões mais altas por meio da soldagem de placas. Entretanto, a ação resulta na impossibilidade de limpar o calor.
Fica muito difícil a gente fazer a limpeza depois, né? Porque a gente vai prender as duas. A gente consegue aumentar isso, a pressão, trabalhar com a pressão maior. Mas daí depois para limpar, a gente consegue ter que soldar tudo aquilo que a gente acabou de soldar para trabalhar, não vale a pena. Então, é, a gente não utiliza ele para. Geralmente a gente evita ele para gás, então a gente utiliza ele mais para líquido ou para gás com pressões baixas, beleza? Líquido gás. O trocador de placas para comumente são usados em temperaturas menores que 145 graus devido ao material empregado na construção das gachetas, que são os elastômeros. Ademais, outros problemas também comum nos trocadores de calor bitubular é relativo ao vazamento dos fluidos. Aqui também a gente também tem um vazamento de fluidos aqui. Bom, é isso. Como eu tinha dito anteriormente, é, nós vamos ter problemas tanto. A gente vai conseguir resolver os problemas tanto anteriores quanto os de agora, com aquela seção 1.1. Então, ela é de fundamental importância, por isso que você tem que ter entendido muito bem, ainda bem que a aula foi presencial, que fica mais fácil de entender. Mas para dúvidas, porque a gente vai utilizar aquelas contas sempre. Como eu tinha dito, seria muito mais fácil. Agora a gente só falaria sobre teoria, teoria, entre o trocador de gás, tubular, bitubular, o trocador de calor em placas. Então, tanto é que vocês vão ver, o sem medo de errar desse é bem parecido com o anterior. Ele te dá as hipóteses, você vai lá e resolve. Eu quero que vocês façam esse daqui também, né? Utilizem o que ele passar, porque já está resolvido. O avançando na prática é basicamente para saber aquele exemplo que a gente fez da área de troca, né? Então, façam também ele, só para a gente saber qual que vai ser utilizado, não, enfim, quanto que vai valer a pena, né? E o exercício 1, 2 e 3. Então a gente vai ter 10 exercícios para vocês entregarem na próxima aula. 1, 2 e 3. E os dois faço valer a pena e eu avanço na prática. Vocês podem me enviar aqui pelo Google Class ou pelo meu e-mail. Tanto faz. Para daqui 2 semanas. Então é isso, galera. Aqui tá as referências que ele utilizou. Esse livro aqui é muito bom para se alguém tiver dúvida e quiser procurar. Vai no Bergman, também tem o Encropeira, mas que não está aqui. Esse daqui, o Sem Gel, o Faust. São alguns livros muito bons que vocês podem utilizar como base para entender. Nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando com trocador de calor, porém agora vai ser outro tipo de trocador de calor, a gente vai entender melhor. A gente vai continuar naquela parte, a gente vai utilizar muito o que a gente viu anteriormente, da fase 1, mas nós vamos entrar mais um pouco a fundo, tá? Então eu espero que a gente consiga, na próxima aula a gente faz o 2.1, espero que a gente consiga terminar até nas próximas 2 aulas aí que vai ser dia 6 e 20. A gente termina a sessão 2.2, a sessão 2, né? Dependendo. E quando a gente voltar de aula, a gente começa a ver um sistema, que é a parte mais legal que eu acho, que a gente vai montar. Provavelmente a gente volta depois que a gente terminar a sessão 2, então a gente vai fazer a sessão 2 ela online, mas depois que a gente terminar, a gente volta para as aulas presencial, provavelmente, né? Espero que tudo esteja já amenizado, mas caso a gente volte, a gente vai começar a trabalhar com uma rede de trocador de calor que é divertido, vocês vão se sentir como se fosse numa indústria, um engenheiro resolvendo o problema. E é isso, espero que tenham entendido, façam os exercícios, eu vou deixar o livro aqui no Google Class, e beleza, qualquer dúvida estou à disposição.
Muito obrigado, galera, e até mais.